No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. E o nosso convidado é Cleiton Eufrásio, especialista em voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Não percam. Mais tecnologias, mais criptografia de dados, para garantir cada vez mais que a manifestação do eleitor é aquela que será apurada sempre pela Justiça Eleitoral. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Aberta a 25ª reunião da Comissão de Comunicação e Direito Digital da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei número 2264 de 2023, que altera a lei número 8069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, e a Lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet no Brasil, para dispor sobre a divulgação de crimes cometidos com uso de violência no ambiente escolar, em atenção aos requerimentos número 4 desta comissão e de minha autoria, e número 10, também desta comissão, de autoria do senador Carlos Portinho. Participarão presencialmente, e convido a tomarem assento à mesa os seguintes convidados: senhora Roberta Jacarandá, diretora de Políticas Públicas do Conselho Digital, Associação pela Internet Livre, Segura e Responsável. Tudo bom, Roberto? Como você está? Senhor Gustavo Borges, diretor do Laboratório de Direitos Humanos e Novas Tecnologias, LabSul. Tudo bem, Gustavo? Como você está? Senhor Valdemar Latance Neto, coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, DCiber/Polícia Federal. Tudo bem? Participarão por meio de videoconferência os seguintes convidados: senhora Alice Bernardo Voronov, consultora da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Senhor Samir Nobre, diretor executivo da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel. Senhora Juliana Cunha, diretora da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, SaferNet. Senhora Thaís Niffnegger, gerente de Bem-Estar para a América Latina da Meta. E senhor Marcelo Lacerda, diretor de Políticas Públicas do Google. Informo também que foram convidados o senhor Igor Luna, representante da Câmara Brasileira de Economia Digital, a senhora Rafaela Vieira Lins Parca, do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, e a senhora Luana Tavares, CEO do Instituto Nacional de Combate aos Crimes Cibernéticos, INCC, que não puderam comparecer a esta audiência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa,
transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Para um melhor encaminhamento dos trabalhos, a palavra será concedida de modo alternado entre os convidados que participam presencialmente e os de modo remoto. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Marcelo já entrou, pode. Inicialmente, quero apenas colocar aqui algumas palavras iniciais para balizar aqui essa nossa audiência pública. É uma honra dar início a esta audiência para debater o PL 2264 de 2023, que propõe novas diretrizes para a divulgação sobre crimes violentos em escolas. Quero agradecer a presença dos representantes de entidades tão relevantes como a ABERT, a Abratel, a Direção de Políticas Públicas do Conselho Digital, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, o Laboratório de Direitos Humanos e Novas Tecnologias, a Bem-Estar para a América Latina, a Direção de Políticas Públicas do Google e a Coordenação Geral de Combate a Fraudes Cibernéticas da Polícia Federal. O engajamento de todas essas entidades é fundamental para construir um diálogo equilibrado e responsável sobre o papel da comunicação e da tecnologia na prevenção e mitigação de tragédias nas instituições de ensino. De acordo com dados do Instituto Sou da Paz, houve um aumento significativo de casos de violência em ambientes escolares nos últimos anos. Entre 2010 e 2020, o número de ocorrências de violência escolar registradas em boletins de ocorrência cresceu mais de 180%. Essa escalada coloca em risco a segurança de nossos jovens e gera um impacto devastador para famílias e comunidades envolvidas. Diante desse cenário, é essencial que se discutam os limites e a ética na divulgação de informações sobre esses episódios. Pesquisas indicam que a cobertura midiática de crimes violentos em escolas pode ter um efeito de contágio, aumentando a incidência de ataques similares. Um estudo, publicado na revista American Behavioral Scientist, aponta que cerca de 20% dos casos de violência em escolas são influenciados por coberturas anteriores na mídia, o que evidencia a necessidade de uma regulamentação cuidadosa e equilibrada, que assegure a liberdade de imprensa, mas que também proteja a sociedade dos efeitos nocivos que a exposição excessiva e sensacionalista desses casos pode causar. O papel das plataformas digitais também não pode ser negligenciado. A SaferNet Brasil destaca que o compartilhamento de conteúdo sensível em redes sociais muitas vezes amplifica o impacto emocional e psicológico em alunos, pais e educadores, além de favorecer a disseminação de discursos de ódio e de incentivo à violência. A cooperação entre as entidades aqui presentes é essencial para limitar a circulação de material prejudicial sem comprometer a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o papel das forças de segurança e da inteligência. A Polícia Federal e o Laboratório Sul-Americano de Crimes Digitais, o LabSul, têm desempenhado um papel fundamental na identificação e no combate a grupos que utilizam a internet para promover e planejar atos violentos em escolas. A troca de informações e o desenvolvimento de tecnologias avançadas são indispensáveis para prevenir novos ataques e para proteger nossos jovens de ameaças crescentes no ambiente digital. Destaco mais uma vez que a proposta do PL 2264 de 2023 não busca silenciar a imprensa, mas sim encontrar um equilíbrio que proteja a sociedade e especialmente os ambientes escolares. Segundo o International News Safety Institute, cerca de 70% dos jornalistas reconhecem a necessidade de protocolos mais rigorosos ao lidar com crimes violentos envolvendo crianças e adolescentes. A colaboração entre as organizações de mídia, como a ABERT e a Abratel, e os especialistas em segurança digital aqui presentes,
será vital para desenvolver e implementar diretrizes eficazes. Concluo ressaltando que o objetivo desta audiência é ouvir as diferentes perspectivas sobre o tema e buscar soluções que garantam a segurança nas nossas escolas sem comprometer direitos fundamentais. A participação de todos é fundamental para que possamos construir um futuro onde nossas escolas sejam ambientes de aprendizado e desenvolvimento seguros para nossas crianças e jovens. Muito obrigado aí pela presença, pela atenção de todos. Passo então a palavra ao senhor Marcelo Lacerda, por videoconferência, diretor de Políticas Públicas do Google. Bom dia, vocês me ouvem? Perfeito, Marcelo, pode prosseguir. Obrigado, senador Mourão. Gostaria de agradecer o convite ao Google e cumprimentar a todos e todas em nome do senador. Bom, meu nome, como o senhor falou, Marcelo Lacerda, sou diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google no Brasil. Eu queria começar a nossa fala aqui reforçando o repúdio a toda e qualquer forma de violência em ambiente escolar e reafirmar a nossa solidariedade às vítimas e às suas famílias. Agradecer também o convite para participar desse debate, porque nos dá a oportunidade de mostrar o nosso compromisso em contribuir com um ambiente cada vez mais seguro na internet, em especial para os nossos adolescentes e crianças. O Google chegou aqui no Brasil, senador, em 2005, e ao longo desses 19 anos a gente vem fazendo um trabalho contínuo, robusto e árduo para manter as pessoas cada vez mais seguras online. Nossos investimentos em segurança e inovação ao longo de todos esses anos se mostraram vitais à medida em que o cenário de ameaças cibernéticas evolui. E quando a gente está falando, quando se trata de crianças e as suas famílias que usam as nossas plataformas do Google e do YouTube, mantê-los seguros é a nossa prioridade. Por isso que a gente trabalha incansavelmente investindo não só em tecnologia para garantir que nossos produtos sejam seguros para as crianças e adolescentes, mas também usando todos os recursos disponíveis para entender como é que essas ameaças evoluem. E é por isso que a nossa abordagem para esse desafio ela está baseada em 3 diferentes frentes de trabalho. A primeira delas é a cooperação com autoridades e a sociedade civil para que a gente possa manter o bem-estar das pessoas nos países que a gente opera. O segundo pilar é a criação de ferramentas robustas para a navegação segura das famílias em todos os nossos produtos. E o terceiro e último pilar é o desenvolvimento, a atualização e principalmente a aplicação constante das nossas regras de uso e diretrizes das comunidades. Vou discorrer um pouco sobre cada uma dessas. Então, o primeiro pilar, que é a nossa cooperação contínua com as autoridades e grupos da sociedade civil para a manutenção da segurança das pessoas que fazem uso dos nossos produtos. A gente toma medidas firmes contra, por exemplo, material de abuso sexual infantil e qualquer conteúdo que venha promover o abuso ou coloque crianças e adolescentes em risco. A gente conta com equipes de diversas áreas que são treinadas e atualizadas, que trabalham de forma constante para identificar, remover e denunciar esse tipo de material, principalmente de abuso sexual infantil. Além disso, a gente faz uso de tecnologia de ponta, como classificadores de inteligência artificial e correspondência de hash, para identificar e denunciar material de abuso sexual infantil de forma rápida e eficiente. Esse material, uma vez identificado, ele é prontamente denunciado ao Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. A sigla em inglês é NCMEC. É uma agência americana que reporta essas denúncias para as autoridades locais de forma globalmente. Aqui no caso do Brasil, para a Polícia Federal. Eu queria compartilhar aqui rapidamente alguns números desse trabalho. No ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente teve quase 8 milhões de conteúdos desse tipo denunciados pelo Google e pelo YouTube. Além disso, também no ano passado, em 2023, a gente desativou mais de 500 mil contas em razão desse trabalho.
A gente acredita que é importante também dar transparência para esses números e para esse trabalho. Por isso que tudo isso pode ser encontrado no nosso relatório de transparência, que é publicado uma vez por ano e contém os dados de todos esses esforços no combate ao material de abuso sexual infantil, incluindo os números de denúncias feitos ao NCMEC. Mas a gente não para por aí. A gente também colabora constantemente com o poder público no fornecimento de dados para subsidiar investigações sobre indivíduos ou grupos que fazem apologia a vários tipos de violência, inclusive violência nas escolas, incluindo aí as solicitações do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns números também. No período entre março e abril de 2023, em que houve uma grande repercussão nacional de casos de ataques em escolas, o Google recebeu mais de 700 pedidos emergenciais das autoridades brasileiras, tendo por base o tema terrorismo, ataque em escolas, e que foram prontamente respondidos pelos nossos times. Esse ano já recebemos cerca de 90 pedidos emergenciais, também relacionados a ataques às escolas, e que foram prontamente atendidos. Por meio dessas requisições, a gente fornece dados que auxiliam na identificação e localização desses potenciais ofensores. Além disso, a gente recebe diariamente dezenas de pedidos extrajudiciais e ordens judiciais de autoridades brasileiras requisitando dados de usuários para fins de investigações criminais, conforme também disponibilizado no nosso relatório de transparência. Bom, por último, nesse pilar de trabalho com as autoridades e com a sociedade civil, eu queria destacar a questão da educação. A educação ativa e constante das pessoas também é fundamental. E, para isso, a gente estabelece parcerias com instituições como a SaferNet. E no ano passado, a gente lançou um guia de orientações claras para os criadores de conteúdo falarem sobre ataques em escolas de forma consciente. Essa cartilha, intitulada Como Falar sobre Ataques Violentos nas Escolas, os do's and don'ts para criadores de conteúdo, né, o faça ou não faça para os criadores de conteúdo, está disponível na internet e é mais uma ação que a gente tem para fortalecer a segurança e o bem-estar da comunidade, tanto dos criadores quanto dos usuários das nossas plataformas. Bom, em relação ao segundo ponto, eu queria destacar as ferramentas com as quais a gente já endereça o tema central dessa audiência, que é a segurança das nossas famílias, das nossas crianças e adolescentes. A busca do Google, que eu acredito aqui que todos devem conhecer, é a nossa ferramenta de pesquisa que indexa e organiza todas as páginas com conteúdo disponível na internet, na web. Bom, visando a segurança dos nossos usuários, a gente criou uma ferramenta de filtragem chamada Busca Segura, que ajuda exatamente a filtrar conteúdo explícito nos resultados da busca. E o que são esses resultados explícitos? São aqueles conteúdos que incluem conteúdo de cunho sexual explícito, como pornografia, violência e imagens sangrentas. Hoje, esse recurso já é padrão para todos os usuários com menos de 18 anos. E, na verdade, não só para os usuários com menos de 18 anos, tá? Para todos os usuários, esse recurso já é padrão. Então, caso algum tipo dessas imagens, seja de conteúdo sexual explícito, violência ou imagens sangrentas, apareça na busca, todas essas imagens elas são mostradas borradas. Tá? É uma configuração padrão para todas as pessoas, mesmo aquelas que não ativaram a busca segura do Google. Além disso, também em parceria com a SaferNet, a gente oferece um canal de denúncia no topo da busca antes de resultados para termos de pesquisas relacionadas a conteúdo de abuso sexual infantil. E a gente, obviamente, também oferece canais para que qualquer pessoa possa denunciar de modo fácil esse tipo de conteúdo nos nossos produtos. E aí, agora falando um pouco do YouTube, a gente trabalhou para lançar, isso já em 2015, o YouTube Kids, que é um aplicativo separado e totalmente seguro para a navegação das crianças, além das contas supervisionadas para adolescentes.
ambos com total controle para as famílias e disponíveis para todos os dispositivos, seja celular, TV conectada ou computadores. E aqui, só para terminar, no último exemplo sobre como a gente disponibiliza ferramentas para que as famílias possam gerenciar a navegação dos seus filhos na internet, a gente também disponibiliza, desde 2017, o Family Link, que é um aplicativo que dá aos pais e responsáveis ferramentas para que possam ajudar seus filhos a tomarem decisões inteligentes quando eles começarem a usar seus dispositivos. Com o Family Link, esses pais e responsáveis podem gerenciar desde a instalação de aplicativos, controlar o tempo de uso ou mesmo bloquear remotamente o dispositivo dos seus filhos. Se os pais desejam gerenciar o telefone dos seus filhos ou estão pensando em dar aos seus filhos, por exemplo, um Chromebook, um computador ou um dispositivo Android, o Family Link ajuda esses pais a definir regras básicas para os seus filhos enquanto eles exploram a tecnologia. E só para deixar claro, o produto é gratuito. Bom, são produtos e ferramentas, como eu falei, gratuitos e acessíveis que demonstram o compromisso do Google para garantir uma experiência segura para as crianças e adolescentes na internet e, ao mesmo tempo, empodera os pais e as famílias no acompanhamento do que seus filhos acessam na web, contribuindo para a gente minimizar esses riscos nos jovens na internet. Bom, chego ao terceiro e último ponto da minha fala, no qual quero destacar brevemente como desenvolvemos e aplicamos as nossas políticas e diretrizes de comunidade, ou seja, as regras que estabelecemos para a segurança e o bom funcionamento dos nossos produtos e serviços. E aqui eu vou destacar o YouTube. As políticas do YouTube abrangem uma ampla gama de questões e são elaboradas exatamente com base em contribuições e no feedback de especialistas externos. E alguns exemplos dessas políticas, por exemplo, a nossa política de conteúdo violento ou explícito, que não permite conteúdo mostrando incitação à violência contra indivíduos ou um grupo definido de pessoas, lutas envolvendo menores, filmagens envolvendo acidentes rodoviários, desastres naturais, cenas derivadas de guerras e ataques terroristas, pessoas com ferimentos graves ou outros cenários com a intenção de chocar ou causar repulsa nos espectadores. Uma outra política que eu gostaria de destacar também é a política sobre suicídio e automutilação, que não permite conteúdo que promova ou glorifique o suicídio ou automutilação, incluindo aqueles direcionados a menores. E, por último, a política contra assédio e bullying, que também não permite conteúdo carregado com a intenção de envergonhar, enganar ou insultar uma pessoa ou um menor. Esses são só alguns exemplos das políticas que a gente desenvolve e trabalha diariamente para aplicar nos nossos produtos e serviços, sempre com o intuito de promover uma experiência segura para o público, incluindo aí as crianças e adolescentes. E só para que vocês tenham uma referência, de janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. Não é um trabalho simples, né? Pelo contrário, só para vocês terem uma ideia, no YouTube são carregados 500 horas de vídeos por minuto. Por isso, esse trabalho envolve a atualização constante dessas regras para que a gente possa fazer frente às novas ameaças que surgem todos os dias. Mas é uma luta que a gente entende que deve ser travada. E é por isso que a gente segue firme, senador, nesse trabalho em colaboração com o governo, com as autoridades de investigação, com a justiça, com a sociedade civil, com o objetivo de prevenir e coibir. A gente tem a certeza que a internet é compartilhada por todos e seguimos firmes nos nossos esforços para torná-la um lugar cada vez mais seguro. E espero que essa breve intervenção possa dar uma ideia das políticas que a gente implementa para a navegação e conteúdo familiar, bem como as ferramentas de segurança online e de como estamos comprometidos em preservar a integridade das crianças e adolescentes. Muito obrigado. Agradeço, então, ao senhor Marcelo Lacerda, muito objetiva a sua apresentação sobre os 3 pilares que o Google utiliza na defesa aí dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, cooperando com as autoridades, as ferramentas para a navegação segura, as regras de uso
E, óbvio, é uma tarefa hercúlea, pelos números que foram colocados, né? Só esse primeiro semestre desse ano, 1,6 milhão de vídeos removidos, né? E coisas que a gente até desconhece, não é, delegado? Muito bem. Passaria, então, a palavra agora para a senhora Roberta Jacarandá, diretora de Políticas Públicas do Conselho Digital, Associação pela Internet Livre, Segura e Responsável. Senhora Roberta, a senhora tem até 10 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o senador Hamilton Mourão e todos aqui presentes ou online. Eu sou Roberta Jacarandá, sou Head de Relações Institucionais, diretora de Políticas Públicas do Conselho Digital, que é uma entidade sem fins lucrativos, sem afiliações políticas, que estuda, coordena e representa o ecossistema dos aplicativos de internet. Eu queria agradecer a oportunidade de falar hoje desse assunto de tamanha importância e relevância, mas também bastante sensível e complexo e que vai nos exigir soluções reativas e preventivas de forma integrada e colaborativa. Só para falar um pouquinho do contexto brasileiro, né? A gente tem uma população estudantil de aproximadamente 25,5 milhões de estudantes no ensino fundamental, que geralmente vai de 6 a 14 anos, e 7,9 milhões de estudantes do ensino médio, que geralmente de 14 a 18 anos. Cada aluno, né, ele está inserido num ecossistema que inclui pais, irmãos, professores, outros funcionários escolares, a comunidade, ampliando significativamente o impacto social e comunitário das escolas, né? E esses números, eles destacam a importância da gente garantir um ambiente seguro e protegido para todos os envolvidos no sistema educacional, né? O projeto de lei 2264, que é objeto dessa audiência pública, ele propõe alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Marco Civil da Internet, trazendo ali focando ali em protocolos específicos para a divulgação de crimes no ambiente escolar, né? E entre as medidas a gente tem ali a proibição de divulgação da identidade do autor, né? Restringindo a divulgação de informações que possam identificar esse agressor, proibindo a publicação de conteúdos que glorifiquem esse agressor, né? Então ali cartas, manifestos, vídeos, qualquer coisa que possa de alguma forma tentar justificar as ações desse agressor. E no seu artigo 2º, o projeto ele traz ali a responsabilidade daqueles que têm controle sobre o poder editorial ali para implementar esses ajustes e fazer o que seja necessário para alcançar os objetivos elencados no projeto, né? A gente acredita que o cumprimento dessa diretriz pelos produtores de conteúdo é medida válida e suficiente para desincentivar o compartilhamento de notícias que contenham esses elementos prejudiciais. Ou seja, o projeto consegue ali atacar a divulgação de crime cometido com uso de violência em ambiente escolar ao trazer a responsabilização do agente, independente do meio que ele utilize. Então, pode ser mídias, pode ser radiodifusão, o projeto cobre isso, né? Mas o projeto também traz uma terceira medida, que é modificar o regime de responsabilidade de provedores de aplicação da internet, para que eles se tornem subsidiariamente responsáveis pelos danos decorrentes da não remoção desses conteúdos, da não remoção em tempo real, né? Essa terceira medida tem um objetivo louvável, mas tem uma redação extremamente abrangente que nos faz discutir a viabilidade técnica dessa medida. Ao exigir que as plataformas saibam em tempo real de cada uma das publicações dos incidentes, o projeto ele desconsidera alguns desafios técnicos, né? O primeiro deles é o volume de conteúdo, que até dito pelo Marcelo, no YouTube, né, são gerados 500 horas por minuto, ou 30 mil minutos de vídeo por segundo. No Instagram, mais de 1000 publicações por segundo. E esse volume torna extremamente desafiador monitorar e moderar todo o conteúdo em tempo real, né? Principalmente se a gente considerar a redação abrangente que o projeto traz, né? Que traz ali expressões como qualquer outro elemento, qualquer outro tipo de documento, qualquer outro adereço utilizado. Essa abrangência torna a implementação desse comando tecnicamente inviável. O segundo desafio, né, são a limitação dos sistemas automatizados e dos sistemas manuais também. Embora as plataformas usem algoritmos de inteligência artificial para identificar conteúdo violento ou prejudiciais,
essas tecnologias não são totalmente perfeitas, né? Elas podem falhar em entender o contexto de imagens, vídeos e textos. E isso pode levar a 2 problemas, né? Conteúdo nocivo escapando de detecção e conteúdo inofensivo sendo removido por engano, né? Imagine um cenário hipotético, no caso de um atentado a uma escola, né? Apoiadores desse agressor, eles passam a divulgar imagens desse agressor quando era criança, né? Como forma de um apoio disfarçado. Imediatamente, o algoritmo não vai identificar aquilo como um problema. Até ele entender o contexto daquelas imagens, esses conteúdos podem circular, né? E aí, quando você tem o entendimento do contexto, aquele conteúdo passa a ser derrubado. Mas isso não vai acontecer em tempo real, porque ali é uma imagem de uma criança, né? A gente tem também usuários mal intencionados que frequentemente encontram maneiras de contornar as diretrizes da plataforma, utilizando ali palavras, imagens codificadas, memes e outras formas de comunicação que passam despercebidas pelos sistemas automatizados. Mais uma vez, a questão do contexto, né? E esses fatores tornam extremamente difícil garantir que nenhum conteúdo violento será publicado, mesmo com sistemas de moderação avançados, mesmo com investimento pesado nesses sistemas. Terceira questão que a gente queria abordar, gostaria de abordar, são as implicações do regime de responsabilidade legal. Remoção agressiva de conteúdo como forma de proteção contra uma possível responsabilização deve acontecer, né? Uma vez que se você vai ser responsabilizado, você começa a remover mais conteúdos ali preventivamente e pode resultar em limitação à livre circulação de informação e ao próprio debate público, né? O monitoramento ativo em tempo real de todas as publicações relacionadas a incidentes violentos também é considerado tecnicamente inviável. Sistemas de notificação, né? A ausência de um sistema de notificação oficial combinado com a falta de diretrizes claras do que precisa ser derrubado dificulta também uma ação rápida, né? Então, o que seria razoável para a gente garantir que todos estejam aliados com o mesmo objetivo dessa possível lei, né? Primeiro, eu gostaria de trazer uma iniciativa global, já que esse problema da violência em ambiente escolar não é um problema exclusivo do Brasil. Vários países e empresas de tecnologia, incluindo os nossos associados, já trabalham no sentido de combater a proliferação de conteúdos extremistas e terroristas na internet, dentro do chamado Christchurch Call. Eu não sei quantos de vocês aqui vão lembrar, mas em março de 2019 houve um atentado na Nova Zelândia, em que um atirador ele matou 51 pessoas e a parte desse atentado ele conseguiu transmitir pelas redes, né? E esse atentado ficou conhecido como o atentado de Christchurch. E por conta disso, uma iniciativa voluntária, multilateral e de âmbito global foi criada, chamada Christchurch Call, em maio de 2019. Essa iniciativa ela foi liderada, à época, pela então primeira-ministra da Nova Zelândia e pelo presidente da França. O Christchurch Call ele tem como objetivo unir governos, empresas de tecnologia e a sociedade civil para combater a proliferação de conteúdos violentos na internet. A iniciativa ela busca equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de segurança, promovendo medidas como a remoção rápida de conteúdos violentos e o desenvolvimento de ferramentas que impeçam a transmissão desses atos online. Entre os compromissos assumidos pelos participantes estão a criação de protocolos mais eficientes para responder a crises, melhorias na moderação de conteúdo e uma colaboração maior entre os governos e empresas tecnológicas para prevenir o uso da internet como ferramenta de radicalização. Mas, infelizmente, o Brasil ainda não é signatário dessa iniciativa. E com o que as empresas se comprometeram dentro dessa iniciativa, né? Então, nós temos ali prevenir a disseminação de conteúdo terrorista, extremista, violento, incluindo melhorar a detecção e remoção de conteúdos, desenvolver e implementar sistemas automatizados ou manuais que detectem e removam rapidamente esses conteúdos, melhorar os controles para evitar a transmissão de atos terroristas online, incluindo a criação de protocolos de resposta rápida, aprimorar a transparência de moderação de conteúdo, apoiar pesquisas e colaborar com a sociedade civil para entender a dinâmica da radicalização online e melhorar suas práticas, além de engajar na promoção de contranarrativas, compartilhar tecnologias e ferramentas para detecção e remoção de conteúdo em diferentes plataformas.
Esses compromissos têm contribuído para um ambiente digital cada vez mais seguro, ao mesmo tempo que preservam a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários, equilibrando a remoção de conteúdos violentos com os direitos fundamentais. Compromissos como o Christchurch Call, né, são frequentemente mais eficientes do que uma legislação, primeiramente porque adotam uma abordagem colaborativa e que permite uma adaptação rápida pelas mudanças da internet, as complexidades do ambiente digital. Como ela é uma ferramenta colaborativa, você consegue mudar os protocolos de forma mais rápida, você consegue responder mais rápido aos desafios que vão aparecendo, que mudam ao longo do tempo. Além disso, ao invés de impor penalidades automáticas, o Christchurch Call incentiva as empresas a desenvolverem as próprias soluções tecnológicas para detectar e remover conteúdos, compartilhando essas soluções entre as empresas dentro da iniciativa, e isso cria um ambiente de inovação e de responsabilidade compartilhada, onde as empresas são incentivadas a agir de forma abrangente para evitar consequências legais imediatas. Então, acho que pelas razões expostas aqui, nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. E, nesse sentido, acreditamos que o artigo 21A do PL deve ser reconsiderado, em especial seu parágrafo 2º. Quero agradecer a oportunidade e encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Bom, agradeço a senhora Roberta pela exposição feita e, obviamente, é o objetivo da nossa audiência ouvir a sociedade para que o projeto realmente atinja, né, os seus objetivos. Então, em relação à questão da responsabilização dos provedores, né, mencionada, o artigo 21A, né, é um dos pontos que nós podemos melhorar, conforme aqui muito bem colocado aí pela senhora. Eu passo a palavra agora, por videoconferência, para a senhora Alice Bernardo Voronov, consultora da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Bom dia a todos. Eu faço aqui na pessoa, né, do nosso senador Mourão, desejando bons trabalhos a todos. A ABERT, ela agradece a oportunidade de estar participando dessa discussão que é tão relevante. Ela hoje representa mais de 3.000 emissoras de rádio e televisão, e a gente acha que é importante, de fato, trazer esse tema à baila sob a ótica das preocupações e dos compromissos dos veículos de comunicação. Sem dúvida, a preocupação com o efeito contágio é fundamental, né, no contexto de crimes com uso de violência em ambiente escolar, que tem chocado, né, a todos nós, enquanto sociedade, pais, mães. Mas a ABERT, ela entende que a contribuição que ela pode dar para esse olhar e para o endereçamento desse problema, que é um problema da sociedade, ela diz respeito aos meios e modos, né, de lidar com esse problema. Então, evidentemente, os fins, eles são muito louváveis, mas acho que na linha do que a Roberta veio falando em relação a plataformas, calibrar os meios é muito importante para que a gente não tenha, ao final, efeitos indesejáveis, né, efeitos opostos aos esperados ou que agridam outros valores constitucionais. E para falar um pouquinho ali das restrições que estão colocadas à imprensa, né, aos veículos de comunicação de conteúdo jornalístico, o dispositivo do projeto de lei, ele é bastante amplo, né? Então, ali tem uma série de restrições à divulgação de nome, imagem ou qualquer outro elemento que permita a identificação do autor, carta, manifesto, arma, roupa, acessórios, sob pena de cometimento de infrações administrativas. A ABERT entende que essas restrições, elas esbarram no sistema constitucional de proteção das liberdades, né, de expressão e, sobretudo, da liberdade de imprensa. No sentido de que dentro da nossa sistemática constitucional, essas liberdades que têm tanto uma função material, né, de expressar autonomia humana, dignidade, mas também de serem ali veículos de formação de um mercado livre de ideias
que é fundamental para o Estado democrático de direito, elas foram especialmente protegidas ali no artigo 220 da Constituição, que foi muito enfático, né? Então, esse dispositivo, trazendo aqui à tona, ele vai dizer que a manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. O parágrafo 2º, ele veda toda e qualquer forma de censura, e o parágrafo 1º, ele trata especificamente da liberdade de imprensa, né? Ele vai dizer que nenhuma lei, então nem a lei, conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, alguns incisos que vão falar de direito de resposta, de vedação ao anonimato, de inviolabilidade da intimidade, da vida privada e alguns cuidados. Então, esse é um dispositivo que ele enaltece, né? Ele diz expressamente que no ordenamento jurídico a regra é a vedação da censura, né? Ela é absolutamente vedada, e na forma do artigo 220, parágrafo 1º, se deve prestigiar aí essa ampla divulgação do conteúdo jornalístico. O que não quer dizer que seja uma ampla divulgação irresponsável, né? E aí, nesse sentido, me parece importante trazer que as emissoras, elas também estão muito comprometidas na linha do que foi falado aqui, né, pelos colegas, mas as emissoras de rádio e televisão aí têm uma história muito importante com a criação das suas políticas editoriais, inclusive agora voltadas para essa temática da violência nas escolas, né? Recentemente foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, né, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo, né, de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva, né? O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Então, existe uma preocupação, né, que é muito cara aos veículos de comunicação e que já atuam no sentido da autorregulamentação para que esses resultados, né, de uma imprensa responsável eles sejam alcançados. Sob a ótica, então, da contribuição que a ABERT vem dar, esse ponto a gente gostaria de ressaltar, e também alguns pontos importantes relacionados à relação entre a medida que está sendo prevista ali no dispositivo e os resultados esperados, né? Quando a gente fala de medidas do poder público e de proporcionalidade dessas medidas, um elemento muito importante é da adequação. Então, a medida ela precisa ser adequada para gerar os resultados que são pretendidos, né? E aí, nesse caso, chamou a atenção da ABERT que o dispositivo ele é muito amplo. Então, ele, na verdade, traz restrições para todo e qualquer crime cometido em ambiente escolar. E da maneira como o dispositivo está redigido, isso pode abarcar não apenas massacres, mas, eventualmente, roubos, estupros, agressões e outros crimes, né, cuja divulgação é também de interesse da sociedade, que são importantes de serem reportados. Então, pelo menos com a amplitude, né, com que foi redigido, a gente pode ter um efeito paradoxal de desinformação, ao invés de maior informação. Além do que, como dito, os veículos de comunicação, eles seguem políticas editoriais que são importantes, e aí eles têm a possibilidade de, nessas narrativas, informarem de maneira responsável, né? Isso evita que esse efeito contágio, disseminação, que hoje, infelizmente, acaba sendo gerado por exemplo, matérias circuladas, conteúdo circulado na deepfake ou no exterior, na deep web no exterior, acabem justamente chegando ao que não se quer. Então, os veículos de comunicação têm um papel importante, inclusive, para aumentar, né, o grau de informação na sociedade.
Ainda sob a ótica da proporcionalidade, né, parece a ABERT que os caminhos de autorregulação, eles são, de fato, muito eficientes e eficazes, né, no controle da informação irresponsável. Inclusive, na audiência pública que aconteceu em abril de 2024, o senador Esperidião Amin, ele faz uma menção, abre aspas, né? Ele diz que o contágio desses ataques em escolas é decorrente da divulgação, e aí ele pergunta, nós queremos censurar? Não, nós não queremos nos autocensurar. É isso que os meios de comunicação fazem, não por lei, mas é autocensura quando não divulgam, sim, suicídios, por exemplo, né? Que está dentro das políticas. Esse é um limite. E por que não divulgam? Para não incentivar, né? Nesses casos, a ausência de excessos é boa, divulgar com detalhes enaltece a barbárie. Na Deep Web, por exemplo, o autor desses massacres vai ser idolatrado. Isso é matéria muito mais de autorregulação do que de lei, né? Na linha do que vem sendo feito por esses veículos. E aí, até em linha com o que a Roberta falou, parece aqui a ABERT que uma restrição que seja excessiva, ela vai ter um efeito oposto de silenciamento e de desinformação. Já caminhando aqui para o final da minha participação, a pergunta que se faz nessa altura é, bom, então não há controle sobre possíveis excessos ou violações, e aí no ordenamento brasileiro, a lógica é uma lógica de responsabilização a posteriori da imprensa, né? A imprensa, e aí citando um trechinho do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 130, primeiramente assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Então, a fórmula que se extrai da Constituição de proteção a interesses privados e coletivos é de uma responsabilização sempre a posteriori, para que o efeito perverso da censura não se faça verificar. Inclusive, para assentar a responsabilidade que o seja dos veículos, e sempre sob a ótica de que não é pelo temor do abuso que se vai proibir ex ante o uso de uma liberdade de informação assegurada de maneira tão veemente pelo Constituinte. São essas basicamente as considerações da ABERT. A ABERT ainda entende, né, e enaltece a iniciativa dessa Casa Legislativa no que diz respeito a olhar para as plataformas, a preocupação para o olhar para as plataformas, na linha do que disse a Roberta, que se possa, né, desenhar um modelo de responsabilização que seja factível, que seja coerente, que seja ajustado